Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos chegando com mais um devocional da nossa leitura diária, da lição de número 2, não é? Que nesse trimestre, estamos estudando todo o trimestre, o tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje, terça-feira, o nosso tema é a fé de Abraão é provada. E o nosso texto bíblico está em Hebreus, capítulo 11, versículos 17 ao 19, que nos diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos suscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Louvado seja Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, Abraão ofereceu Isaque por causa da fé. A prova veio não para destruir a sua confiança, mas para revelá-la, Porque o pai da fé foi chamado a entregar o filho da promessa, e assim o fez por fé. Ele compreendeu que o mesmo Deus que prometera um herdeiro agora o pedia de volta. A sua obediência não foi resultado de um impulso, mas de uma convicção profunda. Quem crê nas promessas de Deus também aprende a obedecer às suas ordens, Mesmo que isso, irmão, pareça um absurdo, Que a princípio pareça um absurdo, mas a fé genuína não é passiva, não, ela é ativa, obediente e pronta a renunciar por amor ao Senhor. Se Deus havia dito que em Isaque seria chamado a descendência, então não havia motivo para discutir com ele. A palavra já era suficiente. Se Isaque morresse no altar, Deus era poderoso para ressuscitá-los dos mortos. Esta era a fé de Abraão, fundamentado não na lógica humana, mas na revelação divina. Ele sabia que o caráter de Deus é imutável e que nenhuma promessa é perdida quando está nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso ele pôde subir ao monte, confiando que o mesmo Deus que pediu era o mesmo que provaria, A entrega de Abraão, em certo sentido, amados, fez Isaque morrer, não porque o seu filho tinha sido sacrificado, mas porque Abraão reconheceu que o verdadeiro elo da promessa não era Isaque, e sim Deus. Quando o altar foi erguido, Isaque deixou de ser o centro e Deus foi entronizado no altar do coração do patriarca. E então, ao colocar o Senhor acima de todas as coisas, Abraão recebeu muito mais do que um filho de volta. Ele recebeu o selo de uma nação e o testemunho de uma fé inabalável. Queridos, nesse episódio nos ensina que o autor da promessa é maior do que a própria promessa. Quando Deus é entronizado em nosso coração, tudo encontra o seu lugar. A fé não busca controlar o que ele promete, mas descansar em quem ele é. E quando o Senhor ocupa o trono da vida, aprendemos que o altar da entrega também é o lugar de provisão.
Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, nesse dia, e que a sua fé seja igual à fé de Abraão, tá bom? Tenha uma terça-feira abençoada e eu volto amanhã, quarta-feira, com mais um devocional diário da nossa lição bíblica.